Na aula de hoje iremos dar continuidade à aula de gerenciamento de armazenamento de arquivo com o recurso do Windows Server Backup e Restauração, ok? Este recurso ele vem desde o Windows Server 2003 e hoje nós iremos fazer isso no sistema operacional da Microsoft Windows Server 2012 R2, ok? Nessa aula é uma aula conceitual onde nós iremos falar um pouco sobre backup do Windows Server 2012, né? Qual a finalidade do backup, né? O que é um backup do Windows Server, né? E qual realmente a utilização dele, como ele deve ser utilizado dentro de uma empresa, né? Primeiramente, o Windows Server Backup ele minimiza o impacto de perder informações, né? No momento que você tem vamos dizer assim, algum dano físico num determinado, vamos dizer assim, num determinado computador, né? Ou uma pane de um equipamento, você vai ter todos esses dados que foram armazenados de forma correta num local específico, protegidos de exclusão, né? Também minimiza o impacto referente à falha de hardware, né? O Windows Server Backup também ele substitui o NT Backup, o antigo NT Backup, né? Das versões anteriores. Os backup você tem ele como um backup inteiro, que seria do sistema operacional por completo, e também a gente pode fazer backup por volumes selecionados, ou seja, eu posso dizer que pode ser do disco C, do disco D, ou de uma pasta específica, de um diretório específico. Eu posso fazer um backup diário, certo? Num determinado horário, que é um horário que não seja um horário, vamos dizer assim, de produção, e ele fazer o backup daquele arquivo específico, ok? Implementação de armazenamento local. É uma forma de você administrar os discos. No caso, primeiro a gente já falou, você quando vai fazer esse gerenciamento, você tem que criar volumes tolerantes a falhas, no caso aí para aumentar também o desempenho. A gente falou isso na aula de RAID, tá certo? Isso aí é só para lembrar que o ideal é que você tenha esses RAID já pré-configurados, certo? Para em caso de perca de informação, vamos dizer assim, do sistema ou de arquivos que estão armazenados no servidor do AD, você possa restaurar esse sistema o mais rápido possível com o RAID, que seria, não vamos dizer que seria uma forma de backup, mas sim uma forma de vamos dizer assim, de espelhamento e de alta disponibilidade, ok? Falamos também de disco básico na aula anterior, né? São utilizados desde a época do MS-DOS, passando pelo sistema Windows 95, Windows 98, o ME, XP, Windows 7, né? Windows 8, Windows 10, até a nossa atualidade. Temos esse sistema de gerenciamento, como são tratadas as informações. Quando você coloca um disco dentro do computador, ele automaticamente configura como disco básico, né? As características dele é o limite de partição, seriam 4 partições primárias, a gente já falou sobre o que é uma partição. Caso necessário criar mais de uma partição, terá de utilizar uma das partições para convertê-la para partição estendida, né? O disco básico ele não proporciona ganhos de performance ou tolerância à falha, né? Caso você precise de performance e tolerância à falha, terá que converter em disco dinâmico para justamente a gente criar aquela configuração do RAID como a gente viu na aula anterior, ok? Conversão de disco dinâmico para básico. Não é possível ter um disco básico e dinâmico ao mesmo tempo, ou um ou outro, né? O disco básico ele pode ser convertido para dinâmico, porém não ao inverso. Se você fizer isso, você vai ter que formatar e perder os dados que estão nele, tá certo? Caso você tenha necessidade de reverter um disco dinâmico para um disco básico, terá que fazer um backup dos dados, excluir o volume e reciclar o volume básico. Isso aí a gente falou na aula passada, eu só estou dando uma revisãozinha para que vocês fixem esse conceito de disco básico dinâmico, ok? Então vamos lá para o backup. Quais seriam os tipos de backup? A gente tem o backup regular ou completo, né? Que seria uma cópia de todos os arquivos que foram selecionados para uma mídia de backup e marca os arquivos como sendo arquivados. O que acontece?
primeiro backup que você tem que fazer, ele tem que ser um backup totalmente completo do sistema, para depois você utilizar a segunda opção, que seria o incremental. E o que seria o incremental? O incremental, ele não vai fazer uma cópia total dos dados toda vez que for fazer o backup, porque isso aí não ia ter HD que suportasse tantas réplicas da mesma informação. Essa cópia, todos os arquivos eles são novos ou que foram alterados desde do último backup normal ou incremental. Então os arquivos não são copiados novamente, como eu falei. Eles vão verificar se houve uma modificação naquele arquivo que já está copiado lá no backup regular ou completo, e vão fazer um incremento da mudança. O arquivo, um texto que foi mudado, vamos dizer assim, um vídeo que aumentou do tamanho, aí ele vai substituir aquele vídeo. Na verdade, ele vai incrementar todos os dias a mudança daqueles arquivos que já foram salvos anteriormente. E temos uma cópia, que é outra forma de a gente trabalhar, né? Que seria uma cópia dos arquivos que foram selecionados, mas não limpa. Por isso, não afeta o backup normal incremental. A gente pode selecionar uma pasta, aonde todo dia ele vai fazer uma cópia daquela pasta, mas isso aí também vai ocupar um espaço muito grande. E melhores práticas de a gente fazer isso primeiramente, o primeiro backup do servidor é fazer um backup completo de tudo, de pasta, diretórios, do sistema operacional, de tudo. E logo depois você irá configurar o backup incremental, que seria um backup de todos os dias. Ele vai fazer o backup, e esse incremental ele vai ter o trabalho de verificar se foi mudado algum arquivo em tamanho ou até acrescentado algum arquivo a mais, e ser adicionado dia após dia esse arquivo, para que o volume não seja tão extenso. Na verdade, você só vai ter um incremento das mudanças que foram feitas naquele primeiro backup, ok? E na instalação, o Windows Server Backup ele não é instalado por padrão, tá certo? Para usá-lo, você tem que instalar o recurso, né, do Windows Server Backup no Server Manager, no gerenciador de servidores, ok? Aqui a gente tem a tela, eu acho que vocês lembram o que é o gerenciador de servidor. É uma ferramenta disponibilizada pela Microsoft no sistema operacional Windows Server 2012 R2 ou 2012, onde vai facilitar a sua vida, onde você vai instalar os recursos e funções do Windows Server, certo? O serviço de backup do servidor de backup, na verdade, é um recurso do Windows, tá certo? Não é uma função, é um recurso, onde ele já vem, no caso, pré-instalado, porém você tem que configurá-lo e habilitá-lo, ok? Essa tela aí é do nosso gerenciador de servidor, é o painel, a tela do painel do gerenciador de servidor, aonde nós vamos clicar lá em ferramentas, né? Lá em ferramentas nós iremos clicar em assistente de adição de função e recurso, certo? Você vai avançar na primeira tela, certo? Avançar na segunda até aparecer essa tela daí, que seria a tela de recurso, não a tela de função. Vai aparecer primeiro a tela de função, primeiro vai aparecer uma tela de aviso, onde a gente vai ver na prática isso daí. E aí você avança a tela de aviso e vai aparecer a segunda tela, que seria a tela de função. Você avança a tela de função e na tela de recurso você escolhe o recurso backup do Windows Server, ok? Clica em próximo e você vai dar continuidade na instalação, como a gente vai fazer o passo a passo, certo? Na inicialização, após instalado, a gente vai ver tudo isso, tá bom? Isso na prática, na próxima aula. Após a instalação do recurso, inicie o Windows Server Backup a partir do Server Manager, de novo, do gerenciador do servidor, abrindo o Storage e clicando no Windows Server Backup. Ou seja, pode iniciar alternativamente, vou mostrar as duas telas, né? Clicando em iniciar, ferramenta administrativa, Windows Server Backup, como na tela posterior, tá certo? Essa segunda opção aqui, que seria a opção iniciar alternativamente, seria na próxima tela. Na primeira tela eu vou mostrar pelo gerenciador de servidor, e na segunda como você vai fazer isso pela ferramenta administrativa. A tela que nós iremos clicar após fazer a configuração do nosso servidor de backup, ou backup do Windows Server, a gente vai clicar novamente, fez a instalação todinha que a gente vai aprender a fazer o passo a passo. Você vai clicar lá no seu gerenciador de servidor, clicar em ferramentas e backup do Windows Server, e
vamos dar continuidade, tá certo? Isso aí é só a introdução para como você vai fazer essa instalação inicial. E a segunda opção para você entrar nesse recurso é você clicar no menu iniciar, vai aí em ferramentas administrativas, como é que mostra aí na imagem, tá certo? E vai aparecer para vocês aí, numa das opções da ferramenta administrativa, backup do Windows Server, aonde a gente vai entrar lá no nosso assistente para fazer a configuração do nosso primeiro backup, né? Aonde a gente possui 3 assistentes. O primeiro é criar um agendamento de backup, certo? O segundo é fazer um backup de execução única, certo? Eu não tenho como criar um agendamento se eu ainda não fiz o primeiro backup, que seria de execução única, certo? E o terceiro seria fazer uma restauração a partir de um backup, de um recovery. Eu formatei o meu sistema operacional ou montei um novo sistema operacional e quero pegar todo o backup que eu já tenho. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma restauração a partir de um backup, de um recovery existente, tá certo? Então essas são as 3 opções. Sabendo que na primeira, criar um agendamento de backups, você só vai agendar se você já tiver um backup full, ou seja, um backup completo pronto. Para a partir daí você fazer o agendamento e todos os dias ser implementado o backup incremental em cima de seus backups, tudo bem? Então na próxima aula nós faremos toda essa prática, fazendo a instalação do nosso servidor de backup, criando o nosso primeiro backup completo, depois gerenciando, fazendo com que ele faça o backup todos os dias, que seria um agendamento de backup, e finalizamos a aula de hoje.